E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Flores. Renan Lopes do Projeto Estudo do Áudio. E hoje a gente vai falar sobre elétrica, tá? Elétrica de uma maneira diferente, né? Vamos deixar claro. Verdade. Por que eu tô falando de uma maneira diferente? Na verdade, desculpa atrapalhar o Rodrigo, mas esse papo começou aí porque a gente gravou um programa ontem no meu canal falando sobre microfone. Acabou que desenvolvendo tanta conversa que a gente foi entrando na parte de elétrica. E eu disse, Rodrigo, vamos gravar um segundo vídeo lá pro teu canal. Nós estamos trazendo hoje aqui, falando sobre elétrica. Eu tô dizendo de uma maneira diferente porque nos últimos tempos a gente tem estudado bastante sobre elétrica. Bastante sobre elétrica. Né? Muita coisa nova, né? Quem nos acompanha sabe que a gente fala muito sobre caixa, falante, alinhamento, e dessa vez a gente decidiu ir lá para a elétrica. A gente começou estudando as baterias, fonte, cabeamento, barramento e tudo mais, amplificador e tal, só que nos últimos tempos uma coisa caiu muito interessante, que é a mídia, né, Rodrigo? A gente fez muitos experimentos, né? Analisamos muitos tipos de música diferente e a gente começou a descobrir que essa é uma das principais variáveis do sistema, na realidade, né? Que muita gente ajusta o sistema e faz a estrutura de ganho, né? Cria todo o processo usando uma frequência fixa, já muitas vezes deixa o limiter atuando, já tudo baseado em cima dessas configurações, e dependendo da mídia, da música que tu vai colocar, a gente vê que isso muda completamente, e aí acaba virando uma zona, muita gente acaba até queimando falante, por falta de controle. Né? A gente mesmo nos treinamentos indica, né, que você utilize uma frequência fixa para fazer o ajuste da plataforma de ganho do sistema, vindo do play até chegar lá nos alto-falantes. Só que a gente começou a perceber que mesmo que tu faça isso, dependendo da amplificação que você estiver usando, o valor RMS médio, né, recebido pelo falante, visto pelo falante, acaba aumentando muito por causa da mídia, porque tem músicas que elas ultrapassam o valor RMS de um senoide, né? E isso acontece porque elas são super comprimidas, distorcidas, e acaba fazendo com que o valor médio, né, o valor eficaz do sinal suba bastante, né? A gente viu variações aonde isso chegou a 3 dB de diferença em relação ao teu máximo. Que é basicamente, é quase que o valor de pico está perto do valor RMS, né? Eu sei que isso... Na realidade, a gente teve avaliando algumas músicas que estranhamente pareciam que o pico e o RMS praticamente se encontravam, ou seja, um senoide tão quadrado todo distorcido, é basicamente, né? um sinal DC, né? A música vira um sinal DC. Então, e isso atrapalha, inclusive, cara, o ajuste de limiter, porque por muito tempo a gente sempre seguia um padrão para o acerto do limiter, né? Inclusive, algumas pessoas usam o recurso de ajustar o limiter de acordo com o clipe do amplificador, mas, por exemplo, nos sistemas de alta voltagem, tu não pode ver o clipe do amplificador. Tu tem que ajustar de acordo com a tensão de cada falante. E isso torna um desafio, né? Muito grande. Com certeza. Não, e nesses testes de elétrica ficou muito claro que dependendo do sistema que tu tá usando, mesmo que tu use potências baixas, tu acaba tendo que ter um certo controle sobre o sistema. Por exemplo, normalmente aí tu vai usar um falante de 1.500 watts, vamos por esse meio. Ele suporta teoricamente 77, 75 volts, algo em torno disso. A 4 ohms, né? A 4 ohms. Se tu botar 4 deles num amplificador de 1 ohm, beleza. Também vai continuar suportando 77 volts. Também os 77 volts. E claro, tu tá colocando então, vamos dizer aí, sei lá, 8.000 watts em cima desse falante, que teoricamente precisariam de mais amplificação. E tá tudo bem. Só que a gente andou fazendo uns testes com o nosso amplificador agora de 2.500 watts. E a gente percebeu que ele, com 2 falantes de 15, por exemplo, a 77 volts, consegue tocar sem o clipe. E aí vem o detalhe, né? Tu acaba não enxergando esse clipe e o teu fator RMS já está muito alto. Porque isso que o Rodrigo está falando é um cuidado muito grande, né? A gente fala muito na ideia de, o alto-falante suporta o dobro da amplificação. Sim, ele pode suportar o dobro da amplificação, mas ele não suporta mais tensão RMS. Ele vai sempre, por exemplo, falando de 1.500 watts, ele vai sempre suportar 1.500 watts RMS. Você pode usar um amplificador de 3.000 RMS, mas ele vai suportar sempre 1.500. O que acontece é que, como as músicas têm uma variação dinâmica muito grande, esse valor RMS nunca chega lá perto dos 1.500. Até pode chegar perto dos 1.500, mas ele nunca ultrapassa muito. Só que o conceito, infelizmente, mudou. As músicas hoje em dia estão tão comprimidas, elas são praticamente uma frequência fixa, ou às vezes até maior, como a gente já chegou a ver, né, que o valor RMS é um DC puro. Então, esse valor está subindo tanto que tu está entregando para o alto-falante basicamente a potência RMS do amplificador. E nesse caso, se você botou um 3.000 watts, o alto-falante está recebendo 3.000 watts. E é queima certo. Porque assim, né, uma coisa que, de repente, para muita gente não é claro, é que vamos dizer que tu tá com o teu sistema lá um volume antes do clipe do teu amplificador e tá no limite certinho, vamos dizer que ele é de 2.000 watts, tu tá com falando de 1.000, então ali na lambidinha do clipe, antes de clipar, tu tá com teus 1.000 watts, né, com a dinâmica da tua música, só que o momento que o teu amplificador clipar,
essa potência de 1000 simplesmente pula para 2000, né? Porque no momento que enquadrou, ele simplesmente entrega o máximo RMS do amplificador. E é aí onde, todo mundo diz, não, mas no clipe que é bom, né? No clipe toca mais, né, velho? Porque é isso que é interessante, tá? Se criou esse conceito de que, cara, eu posso botar o dobro da amplificação de RMS no meu alto-falante. Cara, tem que ter muito cuidado com a mídia que você vai utilizar. Um sistema que você está tocando lá no Nordeste, tocando forró, com variação 12 dB dinâmico. E o que quer dizer isso? O que é essa 12 dB dinâmico? A música, ela tem a média geral, a banda tocando, e porventura tem um bumbo maior, tem um vocalista um pouco maior, que faz uma variação entre a média geral da música e alguns picos dela. Então um forró, ele tem 12 dB dinâmico. Então a potência RMS é lá embaixo, não esquenta falante. Tu tem muito danos mecânicos, mas não esquenta falante. Em contrapartida, se tu vai lá para Minas, por exemplo, que as músicas, né, o DJ Louco, o Malaberta, acaba tendo uma compressão dinâmica altíssima, 3 dB, por exemplo, o valor RMS sobe muito e tu praticamente entrega a potência total do amplificador em cima do teu alto-falante. Então se tu pegar um alto-falante de 1500 watts, colocou um amplificador de 3000 watts RMS e botou um DJ Louco da vida, que essa variação dinâmica é muito menor, o valor RMS sobe, na hora que tu clipou, o amplificador tá derrubando 3000 watts RMS no alto-falante e ele não suporta. Tá, e agora? E se é HV? Se o sistema é alta voltagem, ele não clipa, basicamente tu tem muito mais do que deveria. Como é que vamos fazer isso? Tu tem que ler atenção e tu tem que conhecer a música, né? Então, ou seja, um sistema de alta voltagem ajustado para tocar forró é diferente do sistema de alta voltagem tocando DJ Louco mais uma vez. Muito, né? E tu não olha o clipe, cara. Tu tem que entender a tensão que ele tá botando para fora. E aí que vem a ideia de que o próprio proprietário do sistema de som hoje em dia estão tendo que ter um pouco mais de conhecimento, estão tendo que entrar dentro desse mercado. Para quê? Para pelo menos ter o conhecimento do manuseio do multímetro aí True RMS, para poder estar na saída do teu amplificador e monitorar isso aí. Senão, cara, ele vai ser queimar sempre no cheirômetro e uma hora dessa tu te passa. E isso é o grande problema, porque na verdade, em aspas, ninguém vai ter culpa, né? Porque mesmo que você pense, mas eu botei o limiter, então não deveria queimar. Cara, muda, porque o limiter de uma música de dinâmica alta é diferente do limite de uma música de dinâmica pequena. E mesmo que esteja alguém aí pensando, mas existe tabela para ajuste de limiter, tem um trabalho publicado, né? Recentemente eu li um trabalho aí do Homero Sete falando sobre limiter. O trabalho mesmo fala que a dinâmica da música é 10 dB, isso já não existe há muito tempo. A ciência do áudio continua sendo o mesmo, não mudou. Mas as músicas e a forma de usar áudio mudou. Então, a tabela de um limiter, por exemplo, infelizmente não funciona no mercado de som automotivo. Principalmente porque tem uma bateria que vai descarregar. Então, ou seja, a potência da saída muda. Exatamente. E essa nova forma de se ouvir som fez com que os próprios profissionais tenham que se adaptar a um conceito novo de montar os sistemas, né? Por exemplo, a gente viu no amplificador da Powerus, né, que a gente andou vendo o próprio limiter dele, que na realidade o limiter dele atua conforme a entrada do amplificador. Por quê? Porque se tu ajustar o teu limiter num sistema convencional, tu ajustar teu limiter com a bateria a 14 volts, quando tu estiver tocando, porventura essa bateria cair para 12, com certeza o teu clipe vai chegar muito antes do teu limiter fazer o trabalho para que foi regulado, entendeu? Nesse caso, porque até os limiters já estão se adequando, ele está lendo a entrada do teu amplificador e é como se fosse uma matemática, né? No momento que essa entrada cair, ele cai lá na saída também. O limiter está no amplificador, não no processador. Está no amplificador, não no processador. Isso tem que ter cuidado, né? Muita gente que não tem muita propriedade no assunto acaba entendendo que o limiter controla a saída de potência do amplificador, e não controla, né? São dois equipamentos distintos, é o processador e o amplificador. O que tem acontecido agora no mercado é que os amplificadores estão vindo com limiter. Então beleza, ele está sempre lendo a tensão de entrada em relação à tensão de saída e acaba tentando controlar isso um pouco mais. Agora, se tu não está usando um amplificador que tem isso, tu tem que ter o conhecimento para entender qual é a tensão RMS da música e avaliar se aquilo vai queimar ou não o alto-falante, né? E uma coisa engraçada, principalmente falando de limiter, porque a gente acabou de dizer que o limiter aí, dependendo da música que a gente coloca, o limiter acaba estragando muito a dinâmica, o som fica feio e tal, mas a gente vê os caminhões de racha que tem aí no Brasil, a maioria deles, quando estão no pega mesmo, o limiterzão tá lá acionado. E concorda comigo que é hard limiter o tempo todo. Isso que o Rodrigo está falando é que o hard limiter é quando o limiter está basicamente aceso, né? Então isso tem uma compressão muito grande do sinal e é óbvio, né? Tira um pouco da musicalidade. Mas tá tudo bem, se é um carro de racha, o cara não está preocupado com a musicalidade, ele está preocupado com muita força. Né? Se é um carro que tu tem que ser musical, tu não pode ter esse hard limiter, o limiter não pode estar aceso o tempo todo. Não, né? E conforme a música também tem, tu não tem controle sobre isso, né? Como a gente viu nos testes, por exemplo, quando tu larga Minas lá que ele vai pum, esse sinal tá constante. Então se o limiter enxergar isso para segurar, ele vai ter que segurar constante, que é um hard limiter. Então, ou seja,
Para quem toca um Minas, por exemplo, o hard limiter já é uma realidade. Ele até mexe na dinâmica e tal, mas tudo bem, para o que é a música, ainda funciona. Agora, o cara que tá lá no Ceará, lá no Nordeste, tocando forró, um axé, um pagode, muda muito. quando o hard limiter entrar, ele estraga completamente o som da música. Aí tu deixa de ter um som pra tocar música e ele tá virando uma ferramenta de... É porque, como ele tem muitas dinâmicas, ele começa a segurar uma nota, daí cai, daí segura a outra, muda uma toca completamente. alta, outra toca baixa. Fica muito feio, né? Na realidade fica impossível de ouvir o sistema. Galera, eu sei que é um assunto que para alguns é muito complexo, para outros não é. É um assunto que requer muito mais atenção. Infelizmente, a gente não pode se estender muito aqui, até porque a gente acompanha os números e sabe que vocês não estão ficando muito tempo aí nos assistindo, né? Mas assim, Rodrigo, obrigado. Estou invadindo aí o canal do Rodrigo, mas eu quero aproveitar aí para agradecer por ter dado esse espaço para a gente bater um papo. Esse tipo de conceito aí a gente quer trazer, Rapaz, né? a casa está sempre aberta. Mas tu tá na minha casa. Por isso. Bom, então é isso aí, galera. Curtindo esse nosso bate-papo, então, a gente falando aí sobre elétrica, trazendo um pouco do nosso dia a dia, na realidade, que vem acontecendo, a gente vai trazer. Claro que a gente vai trazer muito mais, o canal tá aí, o lance é de trazer informação, e ao longo dos nossos estudos a gente vai fazer mais disso aqui. Eu quero que tu comenta aí embaixo se tu gostou dessa linha, né, dessa linha de vídeo, esse bate-papo, essa interação entre a gente. Se tu gostou aí, é pra gente daqui a pouco pra gente fazer mais disso, né? Claro, com certeza. Comenta aí embaixo, deixa teu comentário pra gente tirar um termômetro aí do que tá rolando. Quero também te fazer um convite. Agora, dia 14, 15 e 16 Isso aí. de setembro, nós vamos estar em Santarém, bem lembrado. Isso aí, cara. Santarém, no Pará. Vai ter um treinamento presencial de estudo áudio aí com o gênio, né? O Rodrigo Flores vai estar lá junto também. Vou Nós vamos estar levar lá o Thiago junto. Damião, Tico Som de Fortaleza Tico vai estar junto Som, né, também. cara? E vamos ter a participação aí no último dia, que vai ter a festa. A Carreta Moça Flor vai estar lá, então a gente vai ter a oportunidade de ver ela, então, né? Ouvir também. E ouvir também. O Danilson que tá organizando, tá? O Danilson tá organizando o evento que a Moça Flor vai tocar e ele tá nos levando para dar um treinamento lá também. Então o contato dele vai estar aqui embaixo, tá? A gente bota aí. Vou falar pro Rodrigo já colocar na descrição o contato do Danilo. Não, vamos colocar o contato dele aí. Quem tiver afim, se cadastra. Eu sei que as vagas estão acabando, né? Ele já tinha avisado que estava no final. Mas, ó, se tu tem interesse, tá? E é muito legal, fala com o Danilson aí daqui a pouquinho, sabe como é que é. Ele dá uma mexidinha E coloca vocês coloca também. você numa vaga Eu vou lá. pedir o espaço do Rodrigo também para comentar que esse mês a gente está abrindo também inscrição para um curso de processador e alinhamento, É tá? isso aí. A gente também vai falar um pouco dessa parte de elétrica, mas é focado basicamente em processador e alinhamento. Um curso 100% online, se você tiver interesse em participar, aqui embaixo a gente vai deixar o link então para você cadastrar o seu melhor e-mail, porque a partir do dia 10 eu vou liberar para quem está no e-mail, tá? Então, se você tem interesse, eu vou comunicar apenas no e-mail. Aí, claro, de repente, lá para o final do mês, eu vou acabar colocando, vou publicar. Mas quem está no e-mail vai lá, que com certeza vai ter uma condição muito interessante aí para quem tiver cadastrado lá. É isso aí, galera. Eu sei que o assunto de alinhamento é um assunto que interessa muita gente, desde os mais técnicos aos menos, né? E é uma nova ferramenta para aquela loja que ainda não tem esse serviço, porque agrega um valor enorme no serviço, então ó, acaba trazendo muito resultado para ti lojista também, tá? Ó, não se esquece, se inscreve aí, o link vai estar aqui embaixo, tá? Escreve lá na lista VIP, vai estar recebendo, o Renan vai mandar um e-mail, tá? Não perde essa oportunidade. Beleza, galerinha? A gente vai ficando por aqui. Valeu, gênio. Valeu, bate-papo. Obrigadão. E até semana que vem. Falou.